diariamente na linha de frente ao combate à pandemia da Covid-19. Como eu disse aqui no início do programa, a nossa principal missão aqui é esclarecer algumas dúvidas, principalmente chamar a atenção da população, porque numa pandemia a gente sabe que nós temos informações de todo jeito, né? Informações verdadeiras e informações falsas. O acúmulo de informações às vezes até deixam as pessoas desorientadas. Será se isso é verdade? Será se isso é mentira? Então, para orientar a sociedade sobre o novo coronavírus, esclarecer as principais dúvidas, nós convidamos o Dr. Caio, que eu já gostaria aqui de agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite. Ele hoje está trabalhando aí no SAMU de Guanambi, no SAMU de Caetité, trabalha na UTI também lá da Unacom, no Hospital Municipal e na UPA em Guanambi, e também aqui no município de Palmas de Monte Alto. Então são muitas atribuições, não é fácil, minha gente, né, a gente conseguir falar com uma pessoa que está aí com todas essas tarefas. Mas ele prontamente aceitou aqui o nosso convite. Muito obrigado, doutor Caio, porque eu tenho certeza que eu até vi ontem uma postagem no seu Instagram que me chamou muita atenção, acho que até de uma amiga, onde ela dizia sobre a medicina humanizada. E eu acho que medicina humanizada é isso também que nós estamos fazendo aqui, com a preocupação em estar levando informação, em prestar esse serviço social à nossa população. Então, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Espero que seja a primeira de muitas entrevistas que nós ainda faremos aqui. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, ouvintes aí da Visão FM. Eu queria primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui. Agradecer também a minha família, que sem eles não seria possível eu poder estar fazendo o meu papel e contribuindo, né, com a minha parcela com a sociedade. Muito feliz, viu, Wilson, de estar aqui com você, com a Vivian. Estimo muito vocês. Muito bem, para a gente poder começar aqui, doutor Caio, eu gostaria que inicialmente, de forma, né, técnica aí, porque a gente sabe que é uma questão estudada pela ciência, né? Hoje o coronavírus, o tempo todo, né, os especialistas estão estudando, não é ainda uma matéria que já chegou ao seu limite, né? Sim. E como é que você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é esse vírus, o que é o coronavírus de fato? Certo. Antes de qualquer explicação aqui, Wilson, eu queria deixar claro que em um momento tão tênue, né, tão delicado que nós estamos vivendo, eu vou tentar falar aqui de um modo bem simples, né, para que a pessoa que tem uma experiência com a área da saúde entenda, mas para aquele senhorzinho lá da zona rural que está escutando também, entenda o que a gente quer dizer. Porque a intenção aqui é atingir o maior contingente de pessoas, certo? Perfeito. Então, de um modo assim bem simples, o coronavírus é uma infecção aguda, respiratória, de uma alta transmissibilidade. O que nos preocupa nele, principalmente, é esse potencial, né, de infectar pessoas, certo? Então, desde quando ele chegou aqui no Brasil, né, ainda ali por volta de janeiro, quando a gente escutava aqueles casos da China, a gente não pensava que ia ter tamanha dimensão catastrófica aqui. Então, se fosse para falar o que é a Covid-19, o que é uma infecção de Covid-19? É uma infecção de via aérea superior, né, que atinge os pulmões, que pode, em alguns casos, levar o indivíduo a óbito, né? É o grande medo, né, meu, como profissional da saúde, e o medo de vocês, né, que têm os seus entes, e até a própria pessoa também teme a isso. Então, é um vírus que, normalmente, quando ele infecta a pessoa, não vai causar grandes sintomas, mas, em alguns casos, nós vamos falar um pouco mais adiante, pode gerar grandes danos à saúde do indivíduo. Inclusive, o sintoma, né, apontado aí por especialistas como característico do novo coronavírus, o principal é a dificuldade respiratória. Mas é bom ressaltar que, além desse sintoma, nós temos outros também, né, doutor? Eu queria que você pudesse falar sobre a questão dos sintomas do coronavírus. Certo. Eu estive muito tempo à frente lá do PA Covid, né? Logo quando começou, na primeira semana que foi aberto aquele serviço, eu me fiz um plantonista de lá. E desde então, quando muitos me perguntam o que você faz, eu falo, hoje
principalmente eu sou um combatente aqui da Covid-19 na região, e com muito orgulho, né? Porque é um papel que Deus me deu e eu vou continuar fazendo isso enquanto eu tiver força e disposição. Mas vamos lá. Essa questão de dificuldade para respirar tem que ser um pouco mais esmiuçada, certo? Porque a dificuldade para respirar, Wilson, ela pode vir de várias maneiras. Por exemplo, uma pessoa em uma franca crise de ansiedade pode apresentar uma dificuldade para respirar. Uma pessoa que já tem outras doenças de base, né, aquelas doenças que acompanham, qualquer mínima descompensação pode apresentar uma dificuldade para respirar. Mas o que é uma dificuldade para respirar relacionada à Covid-19? É um desconforto, é uma situação que o indivíduo se vê cansado mediante outros sintomas associados. Na medicina a gente chama isso de síndrome gripal. Um conceito também que vale a pena eu falar aqui. No início de tudo, o síndrome gripal seria a febre associada a algum sintoma respiratório, né? A tosse, principalmente. Hoje, nós já consideramos uma síndrome gripal como a ausência de tosse. Uma febre e dor de cabeça, logicamente que eu estou falando isso baseado no protocolo do Ministério da Saúde, certo? Já pode ser considerado uma síndrome gripal. Uma febre e uma mialgia, né? Mialgia significa dor no corpo, né? Então todo o termo técnico que eu falar eu vou tentar explicar. Pode também ser considerado uma síndrome gripal. Aí vem aquela indagação, mas eu sinto isso todo dia? Não. Qual a orientação que eu falo para todos os meus pacientes? Por mais que você já tenha alguma coisa disso que eu falei aqui, observe que a Covid, quando ela infecta a pessoa, normalmente ela deixa isso de uma forma mais agudizada, né? Então a pessoa que tem o costume de ter tosse, ter aquele desconforto, normalmente quando pega Covid, a tosse vai ser mais intensa, né? Aquela pessoa, aquela velhinha, aquela senhorinha que está com dores, até porque a gente na medicina não esperamos como um sinal de alarme febre em crianças e idosos, né? Até por uma convenção, né, do sistema orgânicos dele. Então uma senhorinha, aquela senhorinha que queixa de dor o dia inteiro, eu já peguei paciente, viu, que só tinha dor no corpo, mas ele falou assim: doutor, a dor no corpo ficou mais intensa esses dias, o que aconteceu comigo, né? Fiquei um pouco cansado, mas a dor no corpo ficou mais intensa. E falando tudo isso, Wilson, eu vou colaborar com o que você falou um pouco antes, que a Covid, ela é uma doença muito nova, né? Então eu já peguei pacientes gravíssimos que vieram com essa evolução, né? Essa evolução cronológica, né? De até o 4º dia desenvolver tais sintomas, perder o olfato, perder tudo e evoluir para a gravidade. Mas eu já peguei pacientes em uma situação catastrófica do ponto de vista do respiratório, que nem febre teve. Então, assim, esse é o grande desafio que nós temos. Elencar os principais sintomas da Covid aqui serve por convenção, serve para a gente elaborar critérios de testagem, né, critérios de alta, enfim, dados epidemiológicos. Mas a sua apresentação, ela pode ser de diversas formas, certo? Ou seja, o sintoma que acaba sendo detectado numa pessoa pode ser que na outra aconteça de forma completamente diferente. Sim, é o que mais a gente se vê. Doutor Caio, a pessoa, né, quando ela está ali com a desconfiança, né, quando está com a suspeita, que a gente sempre, antes de ter a testagem, né, sempre é suspeita. Sim. Né? O que a pessoa deve fazer? Qual é o procedimento, né, de uma pessoa que está com suspeita de estar contaminada com o vírus? Certo. Aproveitando aí o gancho dessa sua colocação, eu vou, né, complementar com algo que tem me deixado triste, né? Mas não é uma tristeza assim de querendo culpar ninguém, é porque é uma tristeza que está trazendo o mal para os pacientes. Normalmente, Wilson, as pessoas que se acham na dúvida de ter, né, uma possível, não é uma infecção confirmada, uma possível infecção pela Covid, ela já lança a mão daquele kit, né, kit Covid, eu costumo falar que é o kit Covid, que são aqueles medicamentos que o vizinho viu na internet de um vídeo de alguém famoso. Pessoal, por favor, na suspeita, né, ainda que vocês não tenham algum sintoma respiratório, mas se o coração disse e
né, colocou na mente, eu estou com a Covid, procure um médico, por favor, procure um local que vocês vão ser orientados, porque se automedicarem é algo muito danoso, muito catastrófico. Então, na dúvida de qualquer sintoma respiratório, uma tosse que não aparecer, mas eu tenho rinite, se está na dúvida, vá. Por quê? É melhor você ficar notificado e isolado e não contaminar ninguém do que você ficar na dúvida e passar essa doença para um velhinho, para uma gestante ou até mesmo para alguém que você ama. E é uma realidade muito próxima a isso, viu, Wilson? Minha gente, eu quero lembrar que hoje nós estamos recebendo aqui o médico Dr. Caio Nogueira, ele que está fazendo aí um excelente trabalho. Ontem mesmo, quando eu anunciava essa entrevista, eu fiquei muito feliz nos grupos, né, de WhatsApp. Eu tenho 15 grupos só do Giro de Notícias, todos eles lotados, e foram vários elogios assim à sua pessoa, as pessoas dizendo que não iriam perder. Isso, evidentemente, é em decorrência, né, do trabalho que você vem desenvolvendo e, sobretudo, doutor Caio, e aí eu quero lhe parabenizar pela competência, mas também colada com a competência, a humildade. Né? E aí, evidentemente, nós temos que também parabenizar os seus pais que souberam, né, te educar, a sua família, porque a gente vê que você é um médico que tem isso no sangue, né? Essa questão da humildade. Então, parabéns aí e que permaneça, né? Permaneça nessa caminhada tratando bem, né, os seus pacientes, que tanto você quanto a nossa sociedade só tem a ganhar. Mas prosseguindo aqui a nossa entrevista, uma pergunta também que eu acho que é extremamente importante. Porque eu já tive várias vezes aqui que entrei em contato com o pessoal da saúde, seja aqui ou seja em Guanambi, porque nós também cobrimos toda essa região, porque as pessoas dizem assim, olha, eu estou com suspeita, né, da Covid-19, fui lá tentar fazer o teste, mas disseram que não faz. Aí diz que é um critério assim, outro fala que é daquela forma. Então, a pergunta, né, você como conhecedor dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, quem é que deve fazer o teste? Certo. De um modo bem objetivo, porque essa pergunta tem que ser respondida, né, muito bem pontuada, né? O teste, ele deve ser feito para pessoas que desenvolvam pelo menos 2 sintomas. A síndrome gripal, né, grupo de sintomas, né, relacionados à Covid, né, por convenção, tem que ter 2 sintomas. Se você tem tosse e dor no corpo, se você tem uma dor de cabeça e uma tosse, se o nariz escorre, se você perde o olfato ou o paladar, Wilson, esses 2 são os 2 sintomas assim que a gente vê que se correlaciona mais com a doença, né? Porque tosse muitas pessoas podem ter, né, decorrente de algumas outras doenças, mas perdeu o olfato, o paladar, e, pessoal, não espere chegar no 3º dia, ainda que você seja testado no 3º dia, mas é interessante que você seja notificado no 1º dia, porque esse é um sintoma assim bem característico. Então, na presença de 2 sintomas desses, exceto criança, gestantes e velhinhos, qualquer alteração no basal da saúde dos seus velhinhos, por favor, levem também para fazer uma consulta com um profissional habilitado. Doutor Caio, nós fizemos aqui diversas campanhas, né? As prefeituras também, acho que quase unanimidade aqui na região, também fizeram várias campanhas pelo isolamento social. Certo. O senhor defende o isolamento social? Defendo o isolamento social. Eu defendo o isolamento social porque eu estou falando aqui como médico, né? E o que um médico vê em pessoas que aglomeram? Aumento da taxa de infecção, né? Então, assim, em um momento, né, com ânimos tão aflorados, eu vou até tomar cuidado em falar isso aqui, porque eu sei que envolve muitas questões. Lembrando que eu acho muito sensato, quem precisar trabalhar, deve trabalhar. O alimento tem que estar na mesa, né? Tem muitos pais de família. Mas assim, na medida do possível, em relação ao isolamento social, eu peço que seja mantido, que evitem aglomerações desnecessárias, sabe? Se você tem que ir a um local, vá, mas vá com precaução. Use a máscara, lave, né, higienize a sua mão com álcool. Não fique em um local que tem muitas pessoas sem necessidade. Vá lá, cumpra o seu papel social, moral, que você tem que levar para dentro da sua casa ou como pessoa. Mas, por favor, não aglomere. É importantíssimo isso.
Quantos dias é necessário que a pessoa fique afastada? Nós temos casos leves, moderados e graves. Para explicar de um modo bem simples, assim, um caso grave a gente considera, né, obviamente que tem as suas exceções, da pessoa que necessita de um suporte de oxigênio, né, que é submetida a uma oxigenoterapia. É a pessoa que precisa respirar com uma ajuda mais intensa. Então, para essas pessoas que desenvolvem o quadro, né, de forma grave, a gente faz o isolamento com 20 dias a partir dos sintomas, desde que no 20º dia cesse os sintomas ou haja uma melhora muito significativa. Já para aqueles casos moderados para leve, a gente usa 10 dias a partir do início dos sintomas. Baseado nisso, eu posso falar outra coisa aqui interessante, Wilson, que muitas pessoas hoje têm acesso ao teste, né? E falam assim, eu fui viajar com a minha família e quis me testar. Para essas pessoas que realizam o teste de modo assintomático, elas devem necessariamente se manter afastadas por 10 dias, certo? Então, assim, no final de cada isolamento, né, seja leve, moderado ou grave, o critério de alta, né, que é importante falar também, porque tem os dias por convenção, mas a alta é a cessação de febre, né, nas últimas 24 a 72 horas, com melhora dos sintomas. Recentemente, você gravou um vídeo, que inclusive nós colocamos aqui o áudio no nosso programa e o vídeo no nosso site. Foi um vídeo que repercutiu muito, e esse vídeo você gravou após receber notícias, né, de óbitos que estavam acontecendo, e eu até disse aqui hoje no programa que a sua vinda aqui seria também uma oportunidade para a gente poder ouvir de um profissional que está na linha de frente como muitas das vezes assim, a frustração, a tristeza, né, de, por exemplo, tenho certeza que nesse período de um ano, né, que nós estamos vivendo aí essa pandemia, você deve ter visto os dois lados da moeda. Pacientes que estavam graves e se recuperaram, e também pacientes que acabaram indo a óbito. Queria que você pudesse falar, Dr. Caio, sobre os dois cenários, né? O que é, evidentemente, ver, né, o paciente se recuperar, e aí a gente deve muito, né, aos profissionais que estão ali fazendo o seu trabalho de forma muito eficiente. A gente deve também ao SUS e também a colaboração do próprio paciente. E, ao mesmo tempo, que você pudesse fazer uma reflexão, talvez aí até mais importante, porque eu tenho dito sempre aqui, parece que há ainda, né, depois de um ano de pandemia, pessoas que menosprezam, pessoas que subestimam esse vírus. Porque a gente vê, aqui mesmo no nosso município, a gente ainda assiste pessoas que não usam máscaras, pessoas que acabam sendo contra, mas sem nenhum tipo de argumentação, as medidas, né, que já foram aí abordadas, as medidas de prevenção, pessoas que continuam com aglomerações, e foi isso, inclusive, no seu vídeo que você tentou, né, fazendo assim, todo um enredo para que as pessoas evitem, porque é isso que está gerando mais proliferação. Então, eu queria ouvir a reflexão do Dr. Caio, médico, que vivencia constantemente esses dois cenários, o da recuperação e o da tristeza, né, de termos ali um óbito em decorrência do coronavírus. Eu vou falar desse dia então. Né? Fica à vontade. E é impossível falar e não me emocionar, porque aquele dia eu, não só nos outros dias também, mas aquele dia me veio um grande desconforto, né? Eu estava chegando, né, na semi-UTI, Guanabi, e lá fora ainda do hospital, um senhor, né, me aborda após eu sair do meu carro. Dr. Caio, eu olhei assim, não o conhecia. Dr. Caio, que bom que é o senhor que vai estar aqui. Por favor, cuide do meu pai. O meu pai está lá, está entubado. Mas, por favor, Dr. Caio, cuide do meu pai. A gente está tentando transferi-lo para uma UTI. Aqui estão alguns utensílios dele, um desodorante, coisas da limpeza, assim, que a família, com aquele cuidado, com aquele zelo,
né? Embora não possa entrar nada nesses ambientes, né, de terapia intensiva, mas a família quer cuidar. Eu virei para ele assim e falei assim, ó, eu vou lá, porque nós passamos o boletim às 16 horas. Eu falei, não, eu vou lá, eu vou ver como seu pai está e volto aqui para te dar notícia. Eu subi aquela rampa, fui em direção, aí meu colega vai e me fala, nós tivemos 2 óbitos hoje. E um desses óbitos era o pai do indivíduo que acabara de me abordar naquele momento. Aquilo me doeu porque não era um cidadão idoso, né, que a gente tinha aquele medo no início da pandemia, que só os idosos que contraíam a doença na forma grave. Não era. E aquilo me doeu muito, sabe, Wilson? E foi um paciente que eu vi conversar. Eu já tive a oportunidade de, né, entubar pessoas no intuito de salvar a vida, a gente pode falar disso depois. E as pessoas conversando. Eu costumo dizer que nada melhor que Deus para consolar nesse momento. Wilson, eu oro antes de cada intubação com os meus pacientes que ainda estão verbalizando, porque é muito doído você ver uma pessoa evoluindo dessa forma. E o que mais nos deixa, né, indignados é porque não tem um tratamento para a Covid. A gente trata as condições associadas. O que é isso? A pessoa pega a Covid, mas desenvolve uma insuficiência cardíaca. Eu estou falando de um modo bem genérico aqui, tá? A pessoa pega a Covid e desenvolve uma insuficiência renal. Os rins chegam a ser afetados em até 20% dos pacientes que desenvolvem a gravidade da doença. Então, assim, a gente pega o paciente e começa a tratar o que apresenta a partir dali. Isso aí, para um profissional da saúde, é frustrante, porque imagina você tratar uma doença que até no momento é intratável, né? É uma pessoa, fala assim, mas tem pessoas que saem, tem pessoas que evoluem. Quando eu estubo uma pessoa, é como se eu tivesse ganhado na Mega Sena da virada. Você vê uma pessoa saindo, né, daquele coma, né, que a gente coloca, a gente ceda a pessoa para ela estar respirando por aparelho. Você vê aquela pessoa sorrindo e mesmo que sonolenta, você fala, Sr. José, tá bom, Sr. José? E ele não consegue falar, mas ele balança com a cabeça assim, sabe? Com aquele sentimento de gratidão. Então tem os dois lados da moeda, mas infelizmente a gente tem se deparado com muitas situações difíceis. Eu quero ainda também ouvir aqui o Dr. Caio sobre algo também que eu considero ser muito importante aqui, porque as pessoas, né, às vezes ainda, acho que desconhecendo como é que funcionam os critérios, acham que eu fui diagnosticada com a Covid, né, tô ali com alguns sintomas, eu vou ser internada. E a gente sabe que tem os critérios de internação. Sim. Já disse aqui várias vezes, minha gente, esses números, até meu filho de 10 anos sabe. Nós não temos leitos nem para metade da população brasileira. Então, por isso que a gente pede sempre, né, para que a gente tenha um freio, né, nessa taxa de contaminação. Então eu queria agora, doutor, que você pudesse explicar também por que algumas pessoas, né, não desenvolvem sintomas mesmo infectadas. E aí, a partir desse momento também pudesse já esclarecer para a gente quais são os critérios do internamento. Porque quando é que a pessoa pode ser internada? Não é? Porque isso tem que ficar muito claro, porque às vezes eu vejo que tem pessoas que buscam o hospital e aí já querem, né, ali uma internação, e não é assim que funciona. Então acho que o senhor, como médico que está aí nessa linha de frente, seria muito interessante essa informação para compartilhar com os nossos ouvintes, que eu até gostaria de agradecer. Nós estamos ali batendo recordes de acesso aqui no Facebook, a audiência hoje bombando aqui, viu? Obrigado. Então vamos lá. Vou arredondar alguns dados aqui. A maior parte, diga-se 80% dos infectados, eles não vão desenvolver a doença na sua forma até moderada ou até na forma leve. É muito grande o exponencial de pessoas que ficam assintomáticos. Esse é o medo, porque você é assintomático, você transmite a doença para o seu filho que pode ficar assintomático, né? Então, a maioria dos infectados são assintomáticos. Por isso que o pessoal fala, eu me testei,
fiz uma sorologia e constou que eu dei Covid. E realmente isso acontece de fato. Mas algumas pessoas, né, perdem o cheiro, né? Assim, o componente psicológico que eu vejo, né, influencia muito. Porque uma pessoa que perde o cheiro e começa a tossir, ela já vai achar que vai morrer. Uma pessoa que, né, tem uma piora da tosse ou que dá uma febre, sentir febre é muito ruim, viu? Ter 39 graus de febre te deixa muito prostrado. Então, uma pessoa ainda que não esteja com sintomas francos respiratórios, mas sinta febre, sinta aquele mal-estar tão grande, ela vai pensar que ela... E é normal pensar, porque é assustador o que nós estamos vivendo. Mas se tratando dos critérios de internação, de um modo bem resumido, nós utilizamos dois, né? É uma piora clínica muito grande e uma exacerbação dos sintomas respiratórios, que por consequência disso culmina em uma necessidade do aporte de oxigênio, ou seja, uma pessoa que ali satura, né, normalmente de 94, 95% abaixo com aquele desconforto, ela deve sim ser internada, ter feito um suporte, né, de oxigenoterapia para ela eficaz e ali observada, né? Observada até quando? Observada até o momento que ela fique pelo menos 24 horas sem o uso de oxigênio. Então, se uma pessoa precisar de ser internada e ela ficar 4 dias em uso de oxigênio, tiramos o oxigênio, a gente fala desmamamos o oxigênio da pessoa, ela ainda deverá ficar mais 24 horas na unidade em observação, porque a Covid ela tem essa latência, ela vai, ela volta. Então, é basicamente isso, necessidade de uso de oxigênio e uma piora muito grave no quadro clínico da pessoa. Nós já estamos caminhando aqui para a reta final da nossa entrevista, né? Mas eu quero ainda ouvir aqui a sua opinião sobre a questão do tratamento precoce, porque esse assunto, né, está hoje em grande discussão. A gente vê aí, inclusive, algumas instituições, né, a Associação Brasileira é contra, mas aí tem o Conselho Federal de Medicina que já deu alguns depoimentos a favor. Está muito assim polêmico essa situação. Alguns médicos são favoráveis, outros desfavoráveis. A gente vê algumas gestões, né, aqui mesmo na região. Recentemente eu tive uma discussão sobre isso com o secretário municipal de saúde de Brumado. Lá eles estão fornecendo, né, o chamado kit lá para o tratamento precoce. Aqui na região eu não vejo muito isso, não sei o que o senhor pensa, eu queria ouvir sua opinião. Doutor Caio, prescreve esses medicamentos que falam aí, hidroxicloroquina, né? Como é que é a sua relação em relação a... Como é que é o seu pensamento em relação ao tratamento precoce? Essa é uma pergunta difícil, até porque grandes ícones, né? Inclusive, né? Que me causa até admiração na medicina, né, brasileira e mundial, se divergem muito em relação a isso. Mas obviamente que eu tenho a minha opinião, né, ela é muito bem formada. Pode ser que um dia mude, né, amanhã pode mudar, os estudos, né, estão numa pujança, todo dia é uma coisa nova, né. Mas no momento, o tratamento precoce, ele não teve um benefício, uma redução da taxa de mortalidade dessas pessoas. Eficácia comprovada, né? Não tem. São apenas dados, né? E assim, esses dados eles são muito enviesados porque observa-se isso em um tipo de população. E se essa população era só de pessoas sadias? Até mesmo que seja uma população com comorbidades, mas a que condições aqueles indivíduos foram submetidos no decorrer da vida? Porque tem diferença de um hipertenso bem tratado e um hipertenso que não trata. Então, como eu disse, a gente não faz tratamento, pelo menos, né, na equipe que eu estou, tratamento precoce para a Covid. A gente não dá corticoide de uma forma desenfreada, né? A gente vê muitas prescrições. Corticoide tem o real benefício, certo? E eu sigo muito uma fonte, assim, até falo aqui, né, se alguém tiver curiosidade, é um banco de dados chamado UpToDate, a pesquisar sobre a real ação e benefício desse tratamento precoce, e lá as pessoas vão ver que até o momento não existe esse tratamento precoce. Existe tratar no momento certo e existe tratar o que é preciso ser tratado. Tratamento precoce, para a maioria das doenças graves, ao meu ver, é dar um tiro no escuro, né? De um modo bem claro e sucinto. Não condeno quem faz, porque longe de mim
ir contra, né, ir de encontro à opinião de algum colega meu médico, né, mas eu, como a minha opinião, é seguir o protocolo, seguir as coisas do modo que tem que ser feito. Muito bem, muito boa resposta e tenho certeza que os nossos ouvintes também ficaram satisfeitos aí. Não ficou em cima do muro, deu aí, né, a sua opinião e deu uma opinião respeitosa. Sim. A gente tem que falar também aqui, doutor, também é muito importante, porque talvez seja isso que mais assusta hoje, que é a alta taxa de mortalidade, né, de pacientes graves. A gente vê hoje, nós que cobrimos aqui toda a região, difícil um dia aqui para a gente não trazer, olha, morreu alguém por complicações da Covid em uma determinada cidade. Hoje mesmo nós temos aqui ainda para divulgar Guanambi, né? O senhor deve ter conhecimento, morreu uma pessoa lá, agora nós temos o 55º, né? Óbito, inclusive de uma mulher... Você tem condição de olhar a idade? 58 anos, 58 né? anos. É isso que eu vou falar. 58 anos. Nós temos agora também Riacho de Santana, 30º óbito. Então, difícil não ter um dia para a gente, né, da imprensa, não divulgar um óbito. Então, a taxa de mortalidade aqui na nossa região, eu acho que o senhor também comunga da mesma opinião, aumentou muito, né, nos últimos... Mês de março mesmo foi assustador, né? Queria que o senhor pudesse falar sobre isso também. Falando disso, a gente pode até... mais de 1.500 pessoas morreram, né, nessas últimas 24 horas. Exato. No Brasil. Nós tivemos até mais de 4.000, né? Foi o recorde aí em 24 horas. Isso é assustador. Assustador por quê? Porque a doença é uma doença que não tem um tratamento específico ainda. E é uma doença inflamatória, né? E eu vou explicar aqui de um modo bem sucinto. Quando o que causa a inflamação cai no sangue, pode cair em qualquer coisa, pode cair no rim, pode cair no fígado, pode cair no baço, pode cair no coração, pode ter complicação de diversos órgãos. Essa questão de muitas mortes está relacionada também ao aumento, né, dos infectados, né? Será que aumentou infectado ou será que a gente não testava no início da doença? Então, até opinar sobre isso, o porquê aumentou, fica difícil a gente achar um motivo comum que atenda a todas as expectativas. Mas em relação às mortes, tem se agravado bastante, porque mudou o perfil. Lá na Unacom, onde eu trabalho, né, da equipe que eu faço parte, tem um quadro lá, né, eu dou uma passadinha na enfermaria, vejo como é que tá os pacientes, depois vou pra UTI. O perfil de idade mudou, viu? Antigamente os internados eram 80, 70, agora chega a ser de 30 a 60 o maior parte dos internados. Aumentou até em 500%. Se comparado com antigamente. Então, é uma mudança, é uma variante que nos deixa assustado. O porquê disso, saberemos talvez daqui uns 2 ou 3 anos. Eu quero mandar aqui um grande abraço, né, para um irmão que a vida me deu e também sei que é admirador do seu trabalho, até tive conversando com ele ontem, meu querido amigo Elzo Paes, lá da Rádio Alvorada, né, Elzo que é um cara sensacional, trabalhei ali com ele na Rádio Alvorada, um colega, né, é amigo mesmo. Então, um abraço, está lá nos assistindo. Mandou aqui Elzo Paes, doutor Caio. Certo. Elzo, um abraço para você também, meu amigo. Eu costumo dizer que em meio a tanto caos, né, a Covid também ela aproxima muitas pessoas e nos dá a oportunidade de conhecer várias pessoas. E ele não foi um amigo, ele foi um irmão. Que eu admiro muito o trabalho dele. E, assim, um grande abraço para você, um beijo no coração, meu amigo. Almerinda Rocha, doutor Caio é excelente. Noemi Gonçalves diz boa tarde, muito boa essa entrevista com o doutor Caio, viu? Quanto mais orientação, melhor. Ela resumiu aqui nessa frase tudo que é essa entrevista de hoje. Verdade, viu, Noemi? Muito obrigado. Cleidimar Diamantina Ramos. Fátima Pereira também está aqui com a gente. Obrigado, Fátima. Jária, boa tarde, Wilson. Boa tarde, doutor Caio. Parabéns pela entrevista, muito bem explicada, fácil de compreensão. Doutor Caio, continue sendo esse profissional exemplar e dedicado, mas acima de tudo um ser humano que trata os pacientes com tanta dedicação, respeito e carinho. Obrigado. É a Jária Cruz. Excelente participação aqui. Cisalta Lopes, parabéns, doutor Caio, pela sua competência. Você é diferente. Boa tarde, doutor Caio. Quem tem problema de bronquite com esta doença é caso de risco? Entendi. A pessoa tem a comorbidade, né? A bronquite,
E aí, vamos supor aqui que ela esteja com a Covid. Certo. É caso de risco? Qualquer comorbidade, desde que ela esteja descontrolada, é caso de risco. Uma pessoa que tem uma predisposição a ter infecções, né, a ter, né, distúrbios de vias aéreas, eu não posso dizer que é uma população de risco, porque população de risco é outra convenção que a gente tem que ter cuidado de usar. Mas é uma pessoa que tem que ter um cuidado redobrado. Então, como é que é o nome da nossa ouvinte? Foi um ouvinte aqui, o Adailton Silva. Então, Adailton, eu sugiro que para fazer essa pergunta, o senhor ou alguém da sua família detém essa patologia. Então, siga as orientações, qualquer exacerbação, qualquer coisa de diferente que sentir, procure o médico. Não se trate precocemente. Vá lá no hospital e busque orientação, viu? Professora Terezinha diz, conversa pertinente com esse jovem médico, viu? Muita humildade, esse sim fala a nossa língua, do nosso jeito. Professora Terezinha, muito obrigado, viu, querida? A professora Márcia Luiza também está aqui parabenizando o Dr. Caio pela humanidade e humildade. É fundamental. Deus o abençoe todos os dias. Sandra Silva, parabéns, Dr. Caio. Você é um ser iluminado, diz aqui. A Malba está assistindo aqui a entrevista também, obrigado. Olha quem está com a gente aqui, ó. Conhece? Carlos Nogueira. Meu coração, ele treme ao ver esse nome. Parabéns, Wilson, por proporcionar essa entrevista com o Dr. Caio, que serve muito, né, para toda a população ficar bem mais informada. Para quem não sabe, eu tenho certeza que muita gente já sabe, o Dr. Caio Nogueira, que está aqui comigo, é filho, né, do ex-vereador, ex-presidente da Câmara lá, o Carlinhos, né? O Carlos Nogueira. Então, é por isso que ele disse aí que o coração dele bate mais forte, né? Mais forte quando ouve esse nome aí. A minha tia Lia está dizendo assim, boa tarde, Wilson Nunes, boa tarde, Dr. Caio, parabéns, viu? Está sendo bem esclarecedora, gostei de sua simplicidade na fala e humildade. A dona Detinha é minha mãe, está lá assistindo também, ó. Parabéns, meu primo, você está de parabéns. Enfim, muitas mensagens aqui, muito obrigado, viu, minha gente? Depois o Dr. Caio vai assistir essa entrevista, ele vai ver as mensagens aí, poderá também responder a todos. O Otávio Carlos, né? Também está aqui, seu irmão. A Fátima diz que fica muito feliz por você, Dr. Caio, pela sua dedicação. Fátima Pereira. Não sei se você conhece. Tá vendo aí pela foto? São muitas pessoas, é difícil. Tá aqui, ó, ligada com a gente. Muito obrigado. Bom, para a gente finalizar, eu não poderia também deixar aqui de falar sobre a esperança do povo, que é a vacina, né? Queria também sua reflexão sobre isso. A gente está acompanhando aqui a vacinação em todo o Brasil. Ela, eu já disse aqui, é uma opinião minha, o nosso país, infelizmente, demorou muito para poder acordar para a questão da vacinação, mas agora a gente está aí, né, nesse trabalho, as prefeituras, o governo do estado, o próprio governo federal. Já comecei a ver uma melhora com a mudança de ministro, né, porque tirou um general, colocou um médico de fato que entende completamente, né, o cenário aí. E a gente está dando aí, né, os passos para poder imunizar a população. Então, o que o senhor tem a dizer sobre a vacina? Porque o senhor sabe que teve muita desconfiança no início. Sim. Né? Eu estou chamando de senhor aqui, mas pela função, né, de médico. A gente está acostumado aqui a conversar com médicos bem mais velhos do que a gente, mas o doutor Caio é quase da minha idade aí. Enfim, então, doutor, qual é o seu pensamento em relação à vacina? O senhor orienta a pessoa a tomar a vacina? O senhor desconfia da vacina? Qual é o seu pensamento em relação à vacina? Primeiramente, eu sou um grande defensor do SUS. SUS é uma mãe, SUS é um pai, SUS é vida, né? O SUS atende muitas pessoas com as suas dificuldades, mas está funcionando. Em relação à vacina, a minha orientação é, sem pensar, né, duas vezes, é que tomem a vacina. Independentemente se seja da marca A, da marca B, independente
do que falam, tomem a vacina, porque por mais que não seja 100%, né? Por mais que não seja, que não venha aquela promessa de quem vacinar vai ser realmente imunizado. Uma pessoa que detém a imunidade é uma pessoa que não transmitirá o vírus. É uma pessoa que não pegará o vírus, né? Se tratando, né, que não haja tantas mutações. Então, por favor, tomem a vacina. Os velhinhos tomem a vacina. Os filhos estimulem os velhinhos a tomar a vacina. Se possível, tira do jornal. Não deixa o senhorzinho ficar vendo esses noticiários, né, que todo dia indaga tanto. O que nós temos é a vacina. O que nós vamos fazer? Vamos nos vacinar. Quando chegou, eu fui a segunda pessoa em Guanambi a receber a vacina, né? Assim, em mim deu tudo certo. Alguns, né, apresentam algumas reações adversas, mas a vacina está aí para ajudar, não é para matar ninguém. Viu? Muito bem. Temos aqui algumas participações. Deixa eu só registrar aqui. Um abraço para Elísia Dias. Ela está dizendo assim, boa tarde, Wilson. Gostei da entrevista do médico, né? Tirou minhas dúvidas. Mora em Sebastião Laranjeiras. Não perca o seu programa. Parabéns. Elísia, obrigado. Tem também aqui a Erenilza Silva. Boa tarde, Wilson. Doutor Caio é de Palmas de Monte Alto. Quem são os pais dele? Já ele fala aqui a filiação. Mas eu já disse o pai, né? Já ele fala da mãe aqui. Vera Lúcia, muito boa essa entrevista. Juscelia Gomes, boa tarde, parabéns ao doutor Caio. A Joelma Magalhães, Wilson, Deus parabéns aí para meu conterrâneo. Doutor Caio, ele é 1000. Madalena, boa tarde, me tira uma dúvida aí, doutor Caio. Quem tem problema de asma, alergias, a dipirona, pode tomar a vacina? Quem tem problemas de asma, alergias, a dipirona. Qualquer patologia, desde que esteja, qualquer doença que esteja controlada, pode tomar a vacina. Não existe, Wilson, uma contraindicação assim, né? Absoluta, não. Se tiver no seu dia de vacinar, por favor, vacine. A minha orientação é que vacine. Qualquer contraindicação, a própria vigilância, ela entra em contato, né? Se a pessoa tiver algum distúrbio lá, autoimune, que não pode esse tipo de inocuação, né, dessa vacina, a pessoa vai saber. Então, Carmelina, boa tarde, Wilson, boa tarde, doutor Caio, parabéns aí pela sua humildade, Deus abençoe grandemente. Madalena Gonçalves, parabéns aí pela entrevista. Enfim, recebi muitas mensagens aqui, infelizmente não dá tempo de registrar todas. A Leide Nalva do Agrestinho tá ligada também com a gente. Esse cara aí, Wilson, eu assino embaixo. Já passei por ele, resolvi meus problemas, é um excelente médico. Leide Nalva do Agrestinho, minha querida amiga. Meu amigo, só tenho aqui mesmo agora palavras para agradecer, de coração mesmo, foi muito boa, superou as minhas expectativas. Você, de fato, realmente, como os nossos ouvintes disseram aí, é o cara, né? Porque se dispõe, né, a ajudar aqui a população com todos esses conhecimentos aí. E acho que sua bandeira principal, além da eficiência, é a humildade. Então, muito obrigado mesmo de coração por essa tarde aqui na Rádio Visão. Eu acho que o nosso programa ele se engrandeceu ainda mais, né? A nossa audiência aqui. Certeza que a maioria, né, quase que absoluta dos nossos ouvintes ficaram muito satisfeitos com o resultado dessa entrevista, com as informações. Eu falei, hoje vai ser uma tarde de aprendizagem. Tenho certeza que foi. As portas aqui para você estão sempre abertas, né, quando precisar. E continue, né, desempenhando aí o seu trabalho, sendo esse combatente, né, você e todos os seus colegas de trabalho. Eu falei ontem aqui, o pessoal que trabalha na limpeza, o pessoal que trabalha lá na refeição, todo mundo, né, que trabalha aí nesse setor de saúde, nesse momento de pandemia, tem sido realmente assim, tem feito a diferença, né? Porque cada um no seu devido lugar tem a sua importância. Muito obrigado, fique à vontade para suas considerações e até uma próxima oportunidade. Certo, a primeira, né, quem perguntou quem são os meus pais, né? Carlos Nogueira, né, daqui de Palmas de Monte Alto, e minha amada, minha maninha, né? Será que está nos ouvindo? Dona Railda, com certeza. Eu costumo dizer que eles são meus pés, minhas mãos, meu coração, meu pensamento são todos, né?
Então, assim, feliz pela educação que eles me deram. Assim, não seria ninguém, né? Sem a minha família e principalmente sem os meus pais. Pois então, eu também queria agradecer aos grandes amigos que eu tenho, né, em Guanambi, aos meus coordenadores, né, que tanto me ajudaram nessa questão de mudar uma escala, né, para eu ter condição de trabalhar um dia em um, outro dia. Agradecer também à equipe lá da Unacom, né, que tá, né, nessa luta, todo mundo largando, né, os seus afazeres pessoais, deixando de dormir em casa à noite para estar ali no hospital pensando, trabalhando, né? Então, parabéns aos meus colegas médicos que estão aí nessa luta. Parabéns aos meus colegas, né, da saúde. Parabéns a todo o corpo clínico, né, do hospital, dos PSF, de tudo. E parabéns a você também, Wilson, por ter me convidado, né? Eu me fico lisonjeado em estar aqui conversando, né? Expondo um pouco do que Deus me deu a graça de aprender nessa minha trajetória. E continue assim, sempre que necessário, volto aqui, sempre que aparecer um convite, voltarei aqui. O meu intuito é que o maior número de pessoas seja atingido com tudo isso que está passando, né? E liguem um alerta, certo? Então, pessoal, a pandemia ainda é uma realidade dura, né? Infelizmente para alguns mais do que os outros, mas vamos todos juntos nessa, né? Vamos pegar com Deus, vamos ter fé que um dia tudo isso vai passar. Mas enquanto esse dia não passa, nós vamos todos, né, darmos as mãos e lutar por bem comum, né? Que é sairmos vivos, com saúde e bem. Muito bem, minha gente. Hoje nós tivemos aqui a grata satisfação de conversar com o médico Dr. Caio Nogueira, nessa entrevista enriquecedora aqui no programa Giro de Notícias. Agora são 13 horas mais 33 minutos, 13h33. Mandar um grande abraço aqui para os nossos ouvintes que estão na sintonia do programa. Recebi uma mensagem também aqui. A pessoa não se identificou, mas colocou: boa tarde, Wilson. Esse Dr. Caio